Vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim, a gente precisa falar sobre outro ponto de tensão geopolítica, esse agora na Ucrânia. É isso, vocês têm acompanhado aqui no Epoch Times Brasil o crescimento do debate a respeito de as últimas ações no leste da Europa. Poderiam elas ser um prenúncio para uma possível ação nuclear? Ou, se não, ao discutir a redução de restrições a armas nucleares, o que pode isso equivaler na geopolítica em uma eventual negociação diplomática? A gente passa pelos últimos acontecimentos, vocês veem agora a reportagem do Epoch Times ao meu lado. Hoje vem a notícia de que a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev fecha. Também tem outras seguindo os mesmos passos. Grécia, por exemplo. O que acontece é o prenúncio de um ataque aéreo em grande escala à capital da Ucrânia. Por certo que em uma guerra um ataque aéreo não deveria ser surpresa. No entanto, esse ganha contornos interessantes pelo momento em que acontece. Eu trago algumas reportagens para explicar o que quero dizer com isso. Isso vem no contexto onde o governo Biden acaba de reverter uma política anterior para o uso de minas antipessoal, minas antigrupos de exército na guerra na Ucrânia. Uma coisa que anteriormente era permitida para só certos tipos de minas que pudessem endereçar tanques e veículos com alta tonelagem, veículos muito pesados. Né? Tonelagem é até um termo naval, não quis fazer a gafe aqui, mas veículos pesados. Essa reversão é parte de uma série de reversões de política e de permissões do governo de Joe Biden que tem resultado, não só elas, mas que vem junto de uma intensificação, não quero fazer esse nexo causal, perdão se pareceu isso, mas que vem junto de uma série de ações que são interessantes para o debate público na Ucrânia. Então vamos lá. Isso vem no contexto onde ontem mesmo Vladimir Putin assinava uma declaração, assinava uma mudança na jurisprudência, na legislação russa, em todo o conjunto legal russo, que permitisse o uso de armas nucleares, não apenas contra potências nucleares, mas que considerar-se-ia que países que utilizam armas dessas potências no território russo poderiam ser considerados também alvos nucleares legítimos. O que isso implica, é claro, a própria Ucrânia, dado que, em dias anteriores, a Ucrânia recebeu permissão dos Estados Unidos para utilizar mísseis de longo alcance no território russo e, segundo o Kremlin, é um anúncio duplo. Essa reportagem que veio anteriormente, o Putin baixa o threshold, o limite, a restrição ao uso de armas nucleares, para poder abarcar o caso da Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance em território russo, e na sequência o Kremlin vem a público e diz que eles os utilizaram. Então fica aí um momento delicado e que não deixa de ser curioso em termos do seu timing, pois acaba de ocorrer a eleição nos Estados Unidos e, se mais nada, sem nem entrar nas políticas de cada um dos candidatos, é um momento de instabilidade na transição, quando há uma janela com menos meios de ação rápido. A gente tem ainda, melhor dizendo, antes de passar para a matéria seguinte, tem ainda um outro ponto que eu quero fazer aqui. Conforme isso vem à tona, a gente observa porque tem a implicação de que isso não necessariamente é uma questão apenas da possibilidade de um ataque nuclear, mas que se torna um instrumento jurídico para mandar um sinal claro de que na mesa de negociação isso pode ter um peso, pois Trump mostrou sinais de que poderia forçar a mão, poderia forçar a política externa americana em pressão máxima para eventualmente levar a algum tipo de acordo de paz, que, por certo, não deve envolver a restauração do território ucraniano como era antes de 2014 com a Crimeia, ou mesmo antes da invasão mais recente em 22 de fevereiro, salvo engano, de 2022. 24 de fevereiro de 2022, então está aí a data certa. Em 24 de fevereiro de 2022, com a ocupação de regiões na Baía do Rio Dom, o Donbass. A gente continua a monitorar o assunto, mas, por certo, é uma das questões prementes conforme a transição avança nos Estados Unidos. Mesmo houve a coletiva de imprensa, a gente trouxe ontem aqui no programa, do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele que se apresentava em meio à cúpula do G20 para discutir com repórteres. E reiterava a respeito da questão que entende que o plano de paz proposto por China e Brasil é uma coisa que seria do interesse deles. O contra-argumento é de que esses não seriam entes legítimos dado que são membros dos BRICS e que deram apoio à Rússia em determinadas ocasiões, não seriam membros legítimos, entes legítimos, para arbitrar qualquer tipo de paz ou para mediar qualquer tipo de paz, ainda mais a China como mediadora, ela que é acusada e com evidências credíveis de fornecer meios à Rússia de combater militarmente durante esse conflito. Não só militarmente, mas também meios civis, questão produtiva, superintendência, etc.